E o Flamengo enfrenta hoje o Bahia pela Copa do Brasil, tá? É na Fonte Nova o jogo, contra um adversário dificílimo. É o Flamengo mais uma vez contra o Rogério Ceni, hein? O Rogério Ceni que é freguesaço do Flamengo, desde que ele saiu do Flamengo, por onde ele passou, os números são ruins para o Rogério Ceni. E a gente tem muita informação também para passar das novas contratações, tá? Desse Flamengo. A gente vai voltar em quanto tempo para a rádio, Kaique? Quanto? Bom, a gente está voltando para a rádio em 2 minutos, então não vou falar ainda das negociações do Flamengo para a gente falar também para a galera da rádio. Agora, velho Vamp, Flamengo e Bahia, tá? Flamengo e Bahia na Fonte Nova. Quem é o favorito desse confronto? Então, é isso que eu estava te falando, Tico. Em relação ao primeiro jogo, né? Parei para pensar bem, digo, bom, é a mesma coisa que eu falei do São Paulo em relação ao Atlético Mineiro. Eu estava vendo hoje pela manhã, pô, todos os ingressos vendidos na Fonte Nova. E o que é legal, eu gosto de equipes assim que você decora, né? Na cabeça. Por exemplo, se você pegasse o Flamengo com todo mundo, tá todo mundo hoje, a cavalaria todo do Flamengo, sem ninguém estar lesionado. Todos os jogadores, Vina, Rascaeta, todo mundo. Quem seria o time titular do Flamengo hoje? Quem seria o time titular do Bahia? O Bahia já escala de cabeça aqui. O Bahia, o Rogério repete, principalmente no meio campo para frente, ele bota ali o Caio Alexandre, né? Caio Alexandre, o Lucas, que veio do Santos, que foi para lá, o Jean Lucas, Rauli e Everton Ribeiro. Tassiano e Everaldo na frente. Essa base ele tem. Aí no lado esquerdo ele pode optar pelo Juba ou pelo Iago, que veio lá do futebol alemão. Aí você tem Arias e o Gilberto, né? Final, os 2 laterais de... Aí na zaga tem o Canu ali, Vareia, o Vitor Cuesta, né? Tem Cuesta, tem Gabriel Xavier. Tem uma base. Aí se o Flamengo tivesse hoje com todo mundo, quem seria o time titular do Flamengo com o Tite? Seria... Hoje? Time Rossi, todo mundo. Rossi, tem ninguém lesionado. Varela. Vamos ver se o Mauro concorda. Ó, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 5 segundinhos e aí a gente continua aqui a resenha. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando do confronto, hein? Flamengo e Bahia lá na Fonte Nova hoje. Hoje o mando de campo é do Bahia, ou seja, Bahia e Flamengo. O Vamp tá falando sobre essa situação do confronto, que é um confronto bem equilibrado. Agora, só retomando, você acha que quem é o favorito para a classificação e pro Flamengo jogo de hoje? Flamengo favorito para a classificação, pro jogo de hoje o Bahia. Você acha que o Bahia ganha hoje, mas o Flamengo classifica? Classifica. E aí você estava perguntando a cavalaria, completa. O Flamengo sem ninguém tá lesionado, todo mundo inteiro, para um jogo desse aí Se o Mauro discordar, ele me fala. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Pereira também. E Ayrton Lucas, por enquanto. Aí eu acho que ele nesse jogo na Bahia, ele é com Vina. Não, mas o Vina não tá jogando. Você escutou o que eu falei? Você tá dizendo sem desfalque. Eu falei todo mundo do Flamengo, cavalaria toda, ninguém lesionado. Eu Ayrton Lucas do mesmo jeito. Você acha que ele ia de Vinha? Difícil dizer. Por esse jogo de hoje, eu acho que ele ia com a força. O Vina marca melhor fora de casa. Aí você teria Pulgar, De La Cruz. Isso. Arrascaeta, Gerson, Pedro... E Cebolinha. Esse é o todo mundo... Mas o Luiz Araújo hoje tá difícil botar ele no banco, Se tivesse todo mundo aí, eu acho que o Tite ia com esse time aí. Esse é o time titular, Mauro? Eu também acho. Eu acho que o Luiz Araújo seria a opção. Se ele tivesse todo mundo à disposição nos jogos, que ele fosse escalar a força máxima. Mas o time hoje deve ser Matheus Cunha, né, que é o goleiro da Copa do Brasil, é bom lembrar, não é o Rossi. Varela, hoje deve ser Varela. Fabrício, Léo Pereira, Ayrton, Léo Ortiz, Pulga, Gerson, De La Cruz, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Esse é o time. O de hoje? Hoje. Com o Léo Ortiz. O Michel não pode jogar, né, mano? Pode, mas eu acho que ele vai encher o meu campo. Repete pra mim, por favor, mano. Não é uma informação, o que eu acho, tá? Repete pra mim, por favor, o que você acha? Eu acho que vai ser Varela ou Wesley. Acho que ele vai de Varela. Porque é mais defensivo. Marca mais e tal, o Flamengo vai ser muito marcado. Ele tem jogado muito bem o Varela, né? Tem feito ótimas partidas, muito regular, ganhando todas as disputas, tá muito bem ele. Dentro daquilo que se propõe a fazer. Ele não cruza, não dá assistência. Ele é um lateral mais defensivo, né?
como o Alexandre também. E é bom você ter opções assim, um lateral que ataca no corredor, o outro que protege bem a defesa. Enfim. Mas então hoje, Matheus Cunha, que é o goleiro das Copas, Varela, lateral direita, a zaga que ele considera titular, com o Fabrício, Léo Pereira, e Ayrton Lucas, lateral esquerdo. No meio campo, Pulga, titular, Léo Ortiz, para encher mais o meio campo, Gerson, De La Cruz. E no ataque, Bruno Henrique, não pode jogar com Carlinhos, que já jogou Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, e Luiz Araújo. E o Michel fica no banco como opção. Aí no domingo, contra o Corinthians, aí pode ser que ele mude. Que ele queira ter os 2 pontas e puxa o Léo Ortiz para a zaga, não o utilize. No domingo é outra história. Mas eu acho que hoje o time vai ser esse. Eu imagino que ele vai botar mais alguém no meio campo. Vai botar o Igor Jesus? Everton Cardoso? Não vai colocar o Léo Ortiz. Isso pode ser. O Alan não pode também, tá machucado. O Alan tá machucado? Então, tudo indica que vai ser essa escalação. O que eu imagino, não é uma informação, é mais uma imaginação minha aqui. Pelo que tem, né, Mauro? E pensando que o Tite vai tentar colocar. Por quê? O Bahia tem um meio campo forte e gosta de controlar o jogo por ali. E no jogo do Brasileiro, que o Flamengo já estava desfalcado pela Copa América, o Bahia teve mais posse de bola, dominou boa parte do jogo. Só que o time é muito arame liso, né? O time que cria muito para fazer um gol é uma dificuldade. É o grande problema do Bahia do Ceni. É um time que tem volume, controla os jogos, muitas vezes com a posse, mas ele não transforma às vezes em chances e em gols esse volume de jogo. Domingo, até contra o Botafogo, criou várias chances, mas perdeu todas elas, né? Parou no goleiro John, na parte final do jogo em especial. Antes de passar também por momentos que o Botafogo teve muito perto de abrir o placar. Os dois times tiveram a oportunidade de marcar, foi um jogo bom. Mas eu acho que o Tite vai tentar igualar ali o meio campo, para não ficar o jogo muito à feição do Bahia. Agora, durante o jogo pode acontecer. Se ele tiver em vantagem, o Bahia, ele quiser ter jogadores rápidos, jogar mais em transição, aí pode lançar um Michael no segundo tempo. O Michel deu uma cansada no segundo tempo, que é normal. De novo que a gente falou da questão do atleta, né? O cara está treinando, está jogando lá na Arábia Saudita. Ele ficou mais ou menos uma semana sem fazer nada. Alguém acha que ele estava treinando? Estava se despedindo dos caras, pegou avião, voltou para o Brasil, foi para o Rio e tal. Aí treinou um dia, sexta-feira, não, sábado, né? Se apresentou na sexta, sábado treinou, domingo, com os companheiros, domingo jogou. Segundo tempo, o Michel estava mais cansado. Então ele fica como uma opção para o segundo tempo. É o que eu imagino. Já o jogo de volta, aí ele vai ter Alexandre, se estiver já em plena forma, já inscrito. Alcaraz, ele vai ter. O Michael em melhor forma. O Plata, se for contratado de fato, deve ser. Ele vai ter a volta do Arrascaeta até lá, provavelmente. O Pedro e até o Gabriel. Então ele vai ter muito mais opção no jogo de volta, né? Então você vê como a Copa do Brasil, com essa distância entre as partidas, as coisas podem mudar muito de um jogo para o outro. Para melhor ou para pior. Aquele que está inteiro, depois de 3 caras machucados, o outro volta da seleção machucado, isso não sabe. Mas se tudo correr bem para o Tite, ele vai ter muitas opções no jogo de volta. Então o jogo de hoje para o Flamengo é um jogo assim, empatar, sabe, ficar na briga. Se for muito dominado, se perder por um gol também pode ser uma coisa reversível. Porque ele vai estar muito mais forte no jogo de volta, creio eu, com muito mais jogadores à disposição. Só que o jogo de volta tem um detalhe. É quinta-feira, 9h45 da noite, a data FIFA é terça, né? Aí na quinta joga Flamengo e Bahia no Maracanã. No domingo, Flamengo e Vasco no Maracanã. E na outra quinta, Flamengo e Peñarol no Maracanã. Tudo no Maracanã, mas são 3 jogos por 3 competições diferentes. Um decisivo que é contra o Bahia, o outro também, lá na outra ponta, super importante contra o Peñarol. E no meio, o clássico contra o Vasco. Brasileiro, no brasileiro, mas é um clássico contra o Vasco. Você tem que pensar com certo carinho, né? O Vasco está num momento muito melhor do que quando tomou de 6-1. Uma coisa, Mauro. Boina. Lembra do Boina? Era o Boina. O Boina faturou 1 milha, meu irmão, de euros e meteu o pé. Chutaram ele. Saiu feliz daqui o Boina. Porra, tá lá. Deve ter culpado Boina pra caramba. Não tem culpa nenhuma, cara. Porque contrataram o cara. O cara veio aqui. Deu certo, paga a multa e foi embora. Contratou, aí depois tiraram a SAF. Tiraram a SAF. Pedrinho tirou. Eu tava vendo assim, né, sobre os duelos e sobre até os 20... Figura simpática até o Banha. Boas entrevistas. Eu tava vendo hoje pela manhã, antes de vir pra cá, né? Ganhou um vinho do Abel. Ganhou lá e ganhou o vinho e pegou... Comprou dele, Álvaro Pacheco. Eu tava vendo assim, hoje, né, antes de vir pra cá, que sempre assisto os outros programas, né? Eu tava vendo o Marcelo Barreto falando lá no Sport TV. E uma coisa interessante, ele falou, Bahia e Flamengo são as 2 equipes do futebol brasileiro que jogam a moda antiga. Sai jogando com os zagueiros, no meio campo, chega no ataque, tocando a bola. Os demais faz transição rápida, o mesmo estilo de jogo, quase a mesma coisa.
de tocar, sair jogando, tocando. O Fluminense também com o Diniz, né? Com o Diniz, mas ainda tem um pouco não, ainda tem bastante o Diniz no time do Fluminense. Mas assim, falando... Você não tira isso... Falando assim, para esse duelo. É quase o mesmo jeito de jogar aquilo que a gente aprendeu, ó, sai jogando com o zagueiro, passa no pé dos volantes para chegar no ataque. Os demais clubes brasileiros é isso mesmo. Ele falando, Flamengo e Bahia vai para um duelo agora, que é quase o mesmo estilo de jogo. O Atlético é o time de maior posse de bola no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. E o menor posse de bola é o Fortaleza. Fortaleza é um time de velocidade de transição o tempo todo. Botafogo. Botafogo também. O Fortaleza, domingo contra o Corinthians, teve uma certa dificuldade, acho que no momento que o Corinthians estava mais fechado. Quando o Corinthians fica mais agressivo, começa a sair mais, é quando começa a surgir o espaço. O Fortaleza quer isso o tempo todo. O Bahia é o contrário, né? É outro show. Gosta de sair jogando, passa a bola pelos volantes, pelos meias para chegar no ataque. Teve um dia até que eu estava conversando com um treinador que eu conheço e que é um cara que trabalha muito com dados, com coisas assim. Ele falou assim, estava falando sobre isso de identidade do jogo aqui no Brasil. Ele falou, cara, é meio difícil definir uma identidade, mas se eu fosse definir, eu acho que é um jogo de transição o jogo do Brasil. Sim. São pouquíssimos times que tentam jogar de outro jeito. A maioria, aí às vezes para tentar se manter no emprego, ou porque tem muito jogo, calendário, enfim, a maioria joga assim mesmo, de esperar sair em velocidade. Se for colocar uma cara do jogo brasileiro de clubes, é de transição. Até porque é mais rápido colocar em prática esse tipo de sistema de jogo e é menos difícil, digamos assim, do que um time que se impõe com posse de bola, construção, mais organização, mais aproximação. Requer, acho que, o time mais ensaiado em uma série de situações. E a posse de bola do Bahia e do Flamengo não é muito com os zagueiros, não. O meio-campo deles tocam a bola. Os outros times têm muita posse de bola, é tudo zagueiro pro goleiro. Trocando passe ali atrás, né? Não sai. Uma coisa curiosa, né? A seleção de 70, quase todos os gols da seleção de 70 são de contra-ataque. É engraçado isso, né? A seleção que reuniu vários camisas 10, uma dos maiores times da história, né, do futebol, né, considerado dessa maneira, não é por acaso, né? Tostão, Rivelino, Gerson, Pelé, Paulo César Caju no banco. Quer dizer, pô, é brincadeira, né? Carlos Alberto Torres, é um time absurdo com a seleção de 70, né? Jairzinho. O próprio Jairzinho se beneficia disso. É só pegar os gols no YouTube e assistir. Copa de 70. Quase sempre jogadas de velocidade direto. Por isso que ele foi o furacão da Copa. Ele botava a criança na frente. O Jairzinho era de explosão pra caramba, decidindo tudo. Fez gol em todos os jogos. Fez gol em tudo quanto é jogo. Né? Agora, você falou de outros programas, né? Eu estava vendo a entrevista do Renato Senise, nosso amigo lá de Londres, com o Guardiola na ESPN. E tem um trecho que é bem legal. Tem duas coisas que me chamaram a atenção. Ele perguntou assim, pô, como é que você jogava com 5 zagueiros, né? Por que você um dia chegou... Todo ano ele inova, né? Você chegou um dia e você pensou, vou jogar com 5 zagueiros. Aí ele falou, se eu não fizer isso, eu fico entediado. Entediado fazer uma coisa diferente. E os caras descobrem como me neutralizar, né? Exato, e essa parte é legal. Ele fala, o adversário já sabe como você joga, então você tem que criar novas soluções. Falei, aí eu começo a observar o que os meus jogadores podem oferecer. Isso é uma coisa que a gente fala sempre. Eu vi essa entrevista toda. O ano passado, o Botafogo jogava com o Luiz Castro de uma maneira. Aí o Luiz Castro foi embora e muita gente falava, não, era só o Bruno Lage manter. Não, gente, não é só manter o que o Luiz Castro fazia. Primeiro que é o técnico. Segundo que a receita do início de um campeonato de pontos corridos, ela dificilmente vai servir para todo o campeonato, porque os pontos fortes da sua equipe vão ser estudados e observados pelos adversários. Você tem que estar sempre criando coisas novas. Senão, e vale até para um jogador. Eu falo muito isso do Gabigol. O Gabigol, hoje, ele é um atacante muito mais previsível, porque ele não diversificou a maneira dele de arrematar, finalizar as jogadas. Então, o adversário sabe para onde que ele vai cortar, sabe como é que ele vai bater na bola. Então, isso é bem interessante. E outra coisa que ele falou também... Da felicidade do atleta, Mauro. Ele fala também... Exato. Se você não estiver indo todo dia pro treino, tá ali feliz... Sim, não adianta. Por isso que ele liberou... Alguns atletas. O Cancelo, por exemplo. O Álvares, né, agora que foi. O Álvares, ele cita, inclusive. Agora foi pro Al-Hilal agora, o Cancelo. Então, estava lá meio que à disposição, né? E aí tem um trecho também que, mais adiante, que aí ele fala da questão do jogo em si, né? Que o jogo tem que ser uma coisa atraente. Tem que ser uma coisa interessante. Sócios torcedores, fala. Senão as pessoas vão parar de ver futebol, vão ficar de saco cheio, vão fazer outra coisa. E é verdade. O futebol, assim, eu até entendo, eu sempre digo isso, que um técnico que trabalha com um material humano mais escasso. Vamos dar um exemplo. Eu não posso exigir que o Jair Ventura, treinando o Juventude, faça mais do que ele faz. Porque é um elenco mais modesto. Ele contrata jogadores, é um clube que tem recursos muito menores do que o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Botafogo, agora como SAF, o Bahia. Né? Então, peraí. É o que ele pode fazer. Eu respeito. O caso do Vojvoda. O time joga... Sim, o Vojvoda ele não tem o melhor elenco. Pelo contrário, ele tem, sei lá, o 10º orçamento do campeonato. Está longe de ser um investimento top, né?
é muito até para a realidade antiga do Fortaleza, jogadores que eles contratam no Sul-Sudeste. Mas ele não contrata... Bom, o Voivoda não contrata o Alcaraz de 19,8 milhões de dólares, gente. Muito pelo contrário, ele pega no Flamengo o Marinho, que estava meio encostado lá. Ele pega o Breno Lopes, que o Palmeiras já não queria muito, né? São jogadores assim. O Pikachu saiu e voltou, que o Vasco já não queria também mais o Pikachu, e por aí vai. E o Kusevich, que foi do Palmeiras. Então, eu entendo assim, o que esse cara faz é tirar mais com menos. Agora, quem tem os melhores elencos, eu sempre espero que jogue mais bola. Os melhores jogadores, jogar mais bola é o quê? É jogar um futebol melhor, é jogar bonito, é jogar um futebol melhor. Não é ser só um time reativo, não é ser só um time de um samba de uma nota só, que joga de uma maneira. Eu acho que essas cobranças, acho que sempre deveriam ser feitas aos técnicos, aqueles que têm os melhores elencos. Tem o melhor elenco, tem que mostrar mais, cara. Não basta você montar um time reativo ali. Por exemplo, o Gustavo Scarpa custou a decolar no Palmeiras. Até com o próprio Abel Ferreira. Ele foi muito subaproveitado durante um bom tempo. Era um tipo de ligação direta, lançamento longo, o Scarpa vai ter que passar no pé dele no meio campo. Quando num outro momento, depois de ser usado até como ala esquerda, o Scarpa foi colocado no meio campo, ele cresceu no Palmeiras. Que aí o Abel começou a aproveitar mais o potencial dele, que o Felipão não usava, o Mano não usou na sua curta passagem, acho que nem o próprio Luxemburgo. Ô, Mauro, eu entendi errado nessa entrevista que o Guardiola deu, eu estava assistindo também. Ele fala que ele não vê jogo de futebol, que ele fica com a família dele? Esse trecho eu não estou lembrado. Ele fala no trecho que é tantos jogos que ele prefere sair, quando sai do trabalho, curtir um pouco mais a família em casa e voltar e pensar porque no horário de trabalho dele deve ver um monte de jogo, né? Lá com a equipe dele, com o pessoal que faz a análise, certamente. Eu perguntei se eu entendi errado. Certamente ele estuda, né? Talvez ele queira dizer o seguinte: quando eu não estou trabalhando, eu faço outra coisa. Ele falou que fica mais com a família. Quantas horas por dia esse cara trabalha, né? Quer dizer, o treino hoje em dia dura 1h30, 2 horas. Os treinos são curtos e intensos. Alguém acha que o Guardiola chega, sei lá, 8 da manhã no CT do City, começa o treino 8h30, 9 horas, 10h30 acabou, ele vai para casa? Ele deve passar o dia inteiro lá, justamente preparando sobre adversário, estudando adversário. Pô, até a história que está no livro lá, né? A história da ideia do falso 9, que está no livro, da passagem dele. Sobre a passagem no Bayern, né? Mas aí ele conta essa história. Em dado momento, à noite lá, ele entra em contato com o Messi, está acordado, está aí, vem aqui. Aí o Messi vai lá e fala, pega o computador, vai jogar assim, você vai jogar como se fosse um centroavante. Nas costas do volante, de frente para o zagueiro. Exato. É à noite, ele está lá, o cara está lá trabalhando naquela hora, quer dizer. Eu acho que quer dizer, eu imagino que ele quer dizer quando ele bate o cartão, o Guardiola batendo no cartão, ele bate o cartão lá, põe o dedo na biometria para ser mais moderno. Eu vi essa vista toda, ele fala dos treinadores que tem que ter, custa até sócio-torcedor, tudo. Sim. Mas tem uma parte dessa entrevista que ele fala, tem hora que eu não vejo mais nada, eu vou pra casa e gosto de curtir, ficar com minha família. E ele fala uma coisa no livro também, no Bayern de Munique, que ele fala, ele botou os laterais para jogar no meio porque ele tomava muito contra-ataque. Aí ele falou que ficou na sala, na casa dele, no escuro, ficou pensando como é que eu não tomo tanto contra-ataque. Que na Espanha os times não têm um contra-ataque tão forte. Falou, quando eu vou pôr meus laterais pelo meio, que aí eu vou ter mais gente, meus pontas são rápidos, eu tenho Robben e Ribéry, aí os zagueiros já ligam direto os dois, não precisa do lateral ali. O lateral vai pro meio, então não vai ter mais contra-ataque, vou pôr mais gente. Então vai criando. Aí quando ele chegou no City, se não me engano era Sanhá e Clichy que estavam lá. Aí ele tentou fazer com os dois a mesma coisa e não funcionou como ele gostaria. Aí na segunda temporada que saem aqueles jogadores todos e tal, começa a chegar gente que ele contrata já com essas ideias, né? Isso é curioso, que, por exemplo, já viu o Dorival montar o Flamengo, São Paulo, também jogando dessa maneira, outros técnicos tentam fazer isso em alguns momentos. Uma coisa, né? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Uma coisa que me irrita muito é esse negócio do Matheus Cunha ser goleiro de Copa. Já está provado que o Matheus Cunha não é goleiro para ser titular do Flamengo. Todo jogo que o Matheus Cunha joga, a atuação não é boa. O Rossi tá jogando bem. Eu não gosto dessa situação. Tem um goleiro de Copa, só para ficar agradando o jogador. O Tite, tudo bem, ele é um bom gestor de grupo, mas não adianta ele agradar o jogador e prejudicar o grupo inteiro. Porque uma falha do Matheus Cunha, ele quase falhou. Foi no jogo do Palmeiras ou do Bolívar, Mauro? Aquela saída no fim do jogo, acho que foi o Palmeiras. Ele enfrentou o Palmeiras, Bolívar foi o Rossi. Ele quase entregou a classificação pro Palmeiras. No minuto final, ele saiu todo errado na bola e quase saiu o gol do Palmeiras. Foi a bola que o Murilo chutou, né? Ela pingou na trave.
Para mim foi parecido com a falha que ele cometeu no gol do Caleri na Copa do Brasil no Maracanã, que ele saiu mal do gol e o Ayrton Lucas falhou também na marcação. Você concorda que é um erro botar o Matheus Cunha de goleiro de Copa? Goleiro não Eu entendo precisa assim, ser poupado assim. Goleiro de Copa faz sentido se você trata a Copa como um torneio secundário e você coloca um time secundário em campo. Tipo, olha, a Copa para o Brasil não é minha prioridade. Não estamos, na semifinal eu vou tentar colocar a força a mais. Quarta de final ainda não. Como se faz lá fora? Então hoje vai ser um time reserva, misto. Aí vai o Matheus jogar. Agora ele põe um time titular. Ele vai colocar hoje, eu digo, o titular que ele pode, né? Tirando lesionados e suspensos. E jogador que já atuou na Copa do Brasil por outro clube não pode entrar em campo. Aí o goleiro só, eu acho estranho. Ou você trata como algo secundário, vai até o goleiro reserva, ou então não. Enfim, acho que sempre é um risco desnecessário. Não, eu acho desnecessário poupar goleiro. Não o goleiro é uma posição muito peculiar. Pô, né? Não o tem goleiro, um desgaste. não tem o desgaste que tem os outros jogadores, Bruno. E aí bota um jogador que já quase comprometeu o Flamengo contra o Palmeiras. Quase comprometeu o Flamengo contra o Palmeiras. Já comprometeu o Flamengo algumas vezes. E semana que vem tem data FIFA. Vai querer poupar goleiro pra quê? Acho que nem é poupar, é o cara jogar mesmo. E, assim, é uma coisa que acontece na Europa, nas Copas nacionais, mas é isso que o Mauro falou, assim, realmente, ali no futebol europeu, as Copas, elas não são tão importantes. Então, você poupa muito jogador e é uma oportunidade para o goleiro reserva jogar. O goleiro reserva, ele joga até na final. Se você chegar... o seu time tem o Real Madrid resolveu que... Isso acontece, na Copa do Rei vai jogar o Lunin, que é o reserva do Courtois. Se a final for Real Madrid e Barcelona, joga o Lunin na final. Porque a Copa não é tão importante. Se o Real Madrid perder a Copa do Rei, não acontece nada. O Manchester City perdeu a Copa da Inglaterra, não acontece nada. Não tem... foi eliminado, ok, beleza, vamos embora. Realmente eles tratam de uma outra maneira. Aqui... A Copa do Brasil ela é tratada como uma competição tão importante quanto o Brasileiro e a Libertadores. É uma realidade, né? Independente do que eu ou qualquer outro comentarista possa pensar disso, mas é uma realidade. Então, dentro dessa realidade, eu acho que acaba não fazendo sentido. Se realmente o Flamengo tomasse uma posição, Copa do Brasil é a nossa terceira competição, aí faz sentido, você pode pôr o goleiro reserva para ele disputar uma competição. Mas como o Flamengo não fez essa escolha, e a Copa do Brasil aqui, ela recebe um peso muito grande, então acho que acaba não fazendo sentido. Eu acho ridículo. Eu acho que goleiro, principalmente tendo data FIFA, e depois compromete o resultado, vai ser criticado de bobeira.